Vamos continuar pelo um exemplo aqui. Vamos considerar uma função que é dada por partes, está definida por partes, e queremos considerar a função g de x como a integral definida, já foi definida pela função f de t. Então, vamos expor os gráficos da função f de g, definimos g de x como uma função definida por parte, e vamos ver os lugares que f e g são deriváveis. Então, vamos começar da função f. Ok. Vamos expor o gráfico da função f. Deixa eu esboçar um pouco no meio. Para x menor do que 0, f é 0. Então, deixa eu ver 1, 2, 0. Então, eu vou esboçar o gráfico de f como cor rosa. Então, temos o gráfico da função de f aqui, dessa maneira. Para x entre de 0 e 1, é a reta y igual a x. Então, vai ser uma reta assim. E no 0 fica igual a 0, no 1 fica igual a 1. Vai ser essa reta. No intervalo de 1 até 2, está definida pela reta 2 menos x. Quanto que x é igual a 1, o valor da função vai ficar igual a 1. Quando que x fica igual a 2, o valor dessa reta fica igual a 0. Então, temos essa reta aqui. Para x maior do que 2, de novo, o valor da função de f é 0. Então, essa é a função f de x. A função de g de x, que está definida como uma função que está calculando a área sobre o gráfico da função de f. Então, eu posso escrever g de x, de novo, para x menor do que 0, a área é 0. Para x maior do que, eu posso considerar como área, então eu posso escrever para x maior, x entre de 0 e 1, é a área desse triângulo. Mas eu queria escrever em termos de número x, não? Então, eu vou considerar se tiver x aqui, eu vou escrever a função de g em termos de x. Então, deixa eu vou desenhar, deixa eu colocar esse como uma escala maior. Isso. Então, se considerarmos o valor de x aqui, nesse intervalo aqui, o valor de g de x correspondente dessa escolha vai ser correspondente da área do triângulo preto aqui, com base igual de x, altura igual de x de novo. Então, vai ser igual, vou escrever em preto para ver. Vai ser igual x multiplicado por x dividido por 2, que vai ser correspondente da área do triângulo preto. Esse é o número 2. No intervalo
de 1 até 2, eu vou considerar um x que seja aqui. Agora eu queria expressar a função de g, em termos de x. Considerando que de 0 até 1 temos um triângulo de área igual a 1 sobre 2. Mas queria adicionar a área desse trapézio como a área do triângulo 1 sobre 2. Então, isto vai me dizer que vai ser 1 sobre 2 mais a área desse trapézio, que vai ser a soma das bases, que uma base aqui é igual a 1, outra base aqui é igual a 2 menos x, a altura da função. A altura do trapézio, que seja aqui, fica igual de x menos 1. Então, eu vou escrever nesse intervalo, realmente isto vai ser 1 sobre 2, que vai ser a área do triângulo aqui, mais a área desse trapézio aqui, que vou escrever como altura, a base 1, mais 2 menos x, dividido por 2, multiplicado por altura, que vai ser x menos. No qual intervalo que estamos considerando? Nós estamos no intervalo de x entre 1 e 2. Enfim, para x maior do que 2, o valor de g de x fica um valor fixo, que é correspondente da área total desse triângulo no intervalo de 0 até 2. Então, deixa eu abrir um pouco o espaço. Não ficou muito, mas tá bom. É para x maior do que 2, g de x fica um valor fixo, que seja igual à área de 1 multiplicado por 2, dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então, podemos expressar o gráfico da função de g e vamos ver as propriedades. Mas, antes de continuar, vamos ver o gráfico da função de f. Vocês podem ver que a função de f não é derivável no ponto x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2, porque esses três pontos, aqui, aqui e aqui, são pontos que nós chamamos quinas, as retas tangentes. O lado direito é diferente do que no lado esquerdo. Então, limite à direita das retas tangentes vai dar um número diferente da limite à esquerda. Então, nós dizemos que, porque esses limites não são iguais, então, nesses pontos são pontos que f não é derivável. Mas f é uma função contínua. Antes de realmente calcular g de x e como é que vai ser nos todos os intervalos, antes de expressar o gráfico da função de f, eu posso dizer, pelo teorema fundamental do cálculo, porque a função f é uma função contínua, mas não necessariamente derivável. No intervalos, pode ser considerado um intervalo fechado de 1 até 2. Então, eu posso dizer que g de x deveria ser uma função contínua e também derivável. Então, o que eu estou esperando? Estou esperando que a função de g, ainda que esteja definida por parte agora, deveria ser uma função contínua e deveria ser uma função derivável, ou seja, vocês não vão ver no gráfico dessa função nenhuma quina, nenhuma descontinuidade.
tá bom? Então, esse vai ser nossa esperança, nossa expectativa. Acho que eu não deixei um espaço aqui. Deixa eu abrir uma página. Então, eu vou copiar o que obtemos até agora para expulsar o gráfico da função g na outra página. Então, estamos aqui. Tá. Eu posso escrever a função g de x. Vamos reescrever a função g de x. X é menor do que 0, 0. X entre 0 e 1 vai ser x elevado a 2, 2. Mais. Isto vai me dizer 1 sobre 2 mais 3 menos x multiplicado a x menos 1, dividindo por 2 para x entre 2 e 1. É x maior do que 2, o valor fica valor fixo 1. Então, vou apagar aqui. Vamos expulsar o gráfico da função g. A função g 1, 2, 0. Para o valor x menor do que 0 é 0. Aqui. No intervalo de x igual 0 até 1 é uma parábola, mas aqui é 1 sobre 2, né? Quando que esse fica igual a esse. Então, a parábola aqui é assim. No 0 fica igual a 0, então tem que encher essa bolinha. Lembrando que pelo teorema fundamental do cálculo, eu deveria desenhar o gráfico da função de g na maneira que seja derivável nos todos os pontos. Então, esse vai ser assim. No x entre de 1 até 2, também temos uma parábola. Que no ponto x igual a 1, fica 1 sobre 2, fica aqui. No ponto x igual a 2, fica igual 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 fica igual a 1. Vai ser dessa maneira. Para x maior do que número 2, vai ficar uma função fixa igual ao número 1. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, já sabemos que g de x deveria ser uma função contínua e derivável em todos os números reais. Vai ser essa função assim. Nós vamos continuar pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2. De novo, nossa função é uma função contínua no intervalo fechado de a e b. Isso é importante. A integral definida de f de x e d de x no intervalo a até b vai ser igual a f de a, b menos f de a, fzão, que f realmente pode ser qualquer primitiva de f, ou seja, uma primitiva vai ser uma função que a derivada dele fica igual a de f. Então, segundo o teorema fundamental do cálculo,
está fornecendo para nós um método para calcular a integral definida só pela uma função primitiva que fica calculado só nos limites inferiores e superiores da integral. É um pouco surpreendente, porque realmente nós esquecemos todos os comportamentos da função de f no intervalo aberto de a e b. E só olhamos o que está acontecendo para a primitiva de f nas extremidades desse intervalo. Mas ainda o resultado vai dar o valor da integral de f. Então, esse teorema vai facilitar nosso cálculo muito, porque em vez de calcular o limite de soma do rimão para calcular a integral de uma função contínua, nós agora podemos só considerar uma função primitiva, só consideramos os valores dessas funções primitivas na extremidade do intervalo. Subtração desses valores vai determinar o valor da integral. A demonstração vai usar o teorema fundamental do cálculo parte 1, considerando da mesma maneira, eu não vou escrever todas as provas de uma demonstração, mas só vou dar a ideia da demonstração, que já que sabemos pelo teorema fundamental de cálculo 1, se considerar g de x como integral de a até x de f de t dt, já vimos que g' de x fica igual a f de x. Então, isso está dizendo que realmente uma primitiva da função de f é a função g. Considerando qualquer outra primitiva de f, porque essas duas funções são funções que têm derivadas igual, isto vai me dizer que, então, a diferença de f e g deveria ser uma função constante c. Então, vai usar essa ideia, vai dizer que fb menos f de a realmente deveria ser g de b mais c menos g de a menos c. Então, realmente, essa diferença da constante não fica importante no cálculo da integral, mas g de a, que vai ser a integral de a até a, então o limite superior e inferior ficam igual, então esse número é zero. Então, estou dizendo que essa diferença de f de a menos f de b, f de b menos f de a é g de b. Mas g de b é exatamente a integral definida de a até b f t dt. Então, isto vai demonstrar que realmente essa igualdade é uma verdadeira. Mas não deve ser um resultado muito surpreendente. Por quê? Porque já vimos na seção 5.2, eu acho que sim, ou 5.1, quando que consideramos a função de velocidade de um objeto que estava se movendo, vocês lembram que a área subgráfica da função velocidade estava determinando a distância percorrida pelo desse objeto. Ou seja, eu preciso um pouco de espaço. Vocês lembram? Está dada uma função em termos de tempo, a função de velocidade v de t. Num intervalo de tempo, por exemplo, a até b, já vimos que a área subgráfica dessa função velocidade vai determinar a distância percorrida. Agora, se vocês consideram o ponto de x aqui, a área
correspondente até o ponto de x vai ser igual à área de A até x v dt, mas realmente essa é a função de posição. Pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, já sabemos que então a derivada de essa linha de x deveria ser igual a v de x. Já sabemos que a derivada da função de posição vai dar velocidade. Então, se quiser saber qual vai ser o valor da integral de A até B, V dt dt, então isto vai ser correspondente de todas essas áreas subgráficas da função de velocidade aqui. Isso vai me dar a distância total percorrida desse veículo no intervalo do tempo de A até B. Então, realmente, isto vai ser a diferença da função de posição no ponto B e no ponto A. Vai ser a integral de A até B, v dt dt. Então, realmente, o resultado do teorema fundamental do cálculo já foi óbvio pela dessa regra de física que queremos saber qual vai ser a distância percorrida. Então, basta considerar a subtração da distância no primeiro momento e da distância no último momento que queremos considerar. Então, isto vai dar exatamente a área subgráfica da função da velocidade. Isto vai ser realmente a integral definida pela função contínua da velocidade v dt. Então, este é o conceito do teorema fundamental do cálculo 2. Mas, esse teorema, esse parte 2, vai fornecer um método bem fácil para calcular a integral sem usar o limite da soma do Riemann. Por exemplo, vamos encontrar essa integral definida de menos 1 até 1, x elevado a 100 d de x. Só agora eu vou lembrar as funções primitivas de uma potência de x elevado a n d de x. Uma função primitiva para essa função é obtida assim, de x elevado a n mais 1, dividindo n mais 1. Com certeza, vocês precisam de adicionar um constante de c, mas pode ser também considerado c igual a 0. Mas essa integral pode ser escrita assim. Deixa eu... Por quê? Porque se vocês derivam dessa função x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, o resultado vai dar o seu integrante. Seu integrando. Mais um valor constante. Então, vamos usar essa propriedade para calcular essa integral definida. Então, eu vou escrever aqui. Esse integral vai ser igual a x elevado a 100 mais 1, dividindo por 100 mais 1, avaliado, podemos denotar assim, menos 1 até 1. Então, vai dar 100 elevado, x elevado a 101, dividido por 101, avaliado do menos 1 é 1. Isto vai me dizer, o valor dessa função no 1 vai ser 1 sobre 101, menos o valor dessa função avaliado no menos 1. Mas vai ser menos 1 elevado a 101, dividido por 101, mas menos por menos vai ser mais. Potência ímpar do número menos 1 vai ser menos 1, então vai ser 2 sobre 101, vai ser o valor dessa integral. Vamos calcular esse integral de p até 2 pelo cosseno θ d de θ, considerando que todas essas integrandos são funções contínuas.
Então, somos permitidos usar o teorema fundamental do cálculo. Então, eu posso escrever uma primitiva para a função cosseno e seno, ou seja, se vocês derivam da função do seno, vocês vão obter o seu integrando aqui, que é cosseno de θ. Eu vou calcular esse integral como seno de θ nos seus limites superiores e inferiores. Isto vai me dar o seno de 2π menos do seno de π. Mas ambos são zeros. Então, isto vai me dizer que esse integral é igual a zero. Se vocês também expulsam o gráfico do integrando, que seja o cosseno, no intervalo de π é 2π, vocês também podem ver que realmente essa integral é zero. Porque vai ser a soma dessa área rosa, que ambos são igual, com sinais negativos. Antes de continuar, só para enfatizar alguma coisa sobre o teorema fundamental do cálculo que esqueci de escrever aqui, é que, olha o que é o teorema fundamental do cálculo parte 2 está me dizendo. Está dizendo que vou escrever aqui. Realmente, este teorema está me dizendo que se tiver uma função e derivamos essa função, e depois integramos essa função no intervalo, o resultado vai dar a função original da forma f de b menos f de a. Então, estou dizendo que se usamos as operações de derivação e depois de integração, dá o resultado, o que fica retornando aqui para nós vai ser a função original, essa vez avaliado nos seus limites superior e inferior nessa maneira. Então, realmente, podemos ver que essas duas operações são inversas, ou seja, o que um processo vai fazer, outro processo vai desfazer. Aqui já vimos para o teorema de cálculo, teorema fundamental de cálculo 1, parte 1, também aconteceu a mesma coisa. Cadê foi? Aqui, estava dizendo que se tomar uma função e pegando a integral dessa função e depois vamos derivar o resultado, o que vai retornar vai ser a função original. Ou se derivamos de uma função e depois integramos dessa função, de novo obtemos a função original. Estou dizendo que essas duas realmente são as operações inversas. Mas vamos continuar pelo nosso exemplo. Vamos usar o teorema fundamental de cálculo, parte 2, para calcular essa integral. Agora precisamos saber as primitivas das funções trigonométricas e das funções exponenciais. Então, já sabemos que podemos usar uma primitiva de menos de cosseno de x para a função do seno, porque a derivada de cosseno vai ser menos do seno. Então, multiplicamos por menos a derivada, menos da primitiva da função exponencial é elevado de x, que vai ser elevado de x. Porque a derivada da função exponencial natural é ele mesmo. Então, só precisamos avaliar essas funções nas cotas, nos limites superior e inferior. Isto vai me dizer que vai ser menos 2, o cosseno 3, menos e elevado a 3, menos 2 cosseno 0
menos e elevado a 0. Posso reescrever como menos 2 cosseno 3 menos e elevado a 3. Cosseno de 0 é 1, menos 2 vai ser mais 2. E elevado a 0 é número 1, então menos por menos vai ser mais 1. Mais 3. Vamos calcular a integral de d de x sobre x no intervalo fechado de 3 até 6. Então, nós podemos ver que qual função vai ser como primitiva da função 1 sobre x. Então, eu vou indicar aqui que vamos supor que neste caso n não seja igual a menos 1. Porque se vocês consideram n igual a menos 1, isto vai dar n x elevado a 0 dividido por 0, mas 0 não está definido. Fora desse número, nós podemos definir uma primitiva para a função de x elevado a n como x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mas quando que x fica igual a menos 1, n fica igual a menos 1, então a primitiva para essa função vai ser a função ln do valor absoluto de x. Já sabemos que a derivada dessa função é 1 sobre x. Como que estamos no intervalo positivo de 3 até 6, eu posso escrever que nesse intervalo 3 até 6, eu posso considerar f de x como ln de x. Derivamos dessa primitiva, vai nos devolver 1 sobre x. Então, eu posso escrever que a integral de 3 até 6 de d de x sobre x vai ser o valor, a função primitiva de ln de x, evaluada nas cotas superiores e inferiores pela função, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 2. Isto vai dar ln 6 menos ln 3, ou seja, pela propriedade do logaritmo, eu posso dizer que esse vai ser igual a ln 2, ou seja, ln de 6 dividido por 3, que vai ser ln 2. Só uma observação aqui. A função 1 sobre x é contínua em intervalo 3 e 6. Logo, somos permitidos usar teorema fundamental de cálculo, versão 2, segundo parte 2. Se não, nós não somos permitidos para usar esse teorema de cálculo, fundamental do cálculo, tá bom? Porque esse é contínuo, então, podemos usar teorema fundamental do cálculo 2, que já usamos antes. Vamos fazer mais exemplos. Por exemplo, essa função, essa integral definida, para calcular esses tipos de integrais, nós podemos separar a integral e escrevendo a integral da soma das funções como soma das integrais. Então, 1 até 2, 4 sobre u elevado a 3 d du, mais a integral de 1 sobre 2 de u elevado a 2 sobre u elevado a 3 d du. Então, de novo, vou usar as propriedades da integral, quando que só integrando, está multiplicando por uma constante, eu posso colocar a constante como coeficiente da integral, eu vou escrever aqui como u elevado a menos 3 d du, e para o outro, vou escrever 1 até 2 d du sobre u.
Então, já sabemos a primitiva de u elevado a menos 3 vai ser u elevado a menos 3 mais 1, dividindo menos 3 mais 1, avaliado no 1 até 2, mas já vimos que uma primitiva de 1 sobre u vai ser ln de valor absoluto de u, mas porque agora u está no intervalo de 1 até 2, eu posso escrever ln de u, avaliada no 1 e 2. Então, posso escrever aqui como 4 vezes de 1 sobre menos 2, u elevado a menos 2, ln2 menos ln1. ln1 que nós podemos, já sabemos pela propriedade de logaritmo é 0. Eu vou escrever aqui como 4 vezes de 1 sobre menos... desculpa. U elevado a 2, porque já era uma expoente negativa. Eu coloquei no denominador, fica positivo, então vai ser menos 2 multiplicado por 4, menos 1 sobre 2 multiplicado por 1, mais ln2. Enfim, nossa calculação vai nos dizer que vai ser menos 1 sobre 2, mais 2, mais ln2. Isto vai ser 3 sobre 2, mais ln2. Esse vai ser o valor da integral definida aqui. Vamos ver outros exemplos. Aqui, de novo, vou usar a propriedade da integral. Vou considerar o coeficiente como a constante como coeficiente da integral, considerando d de x sobre o radical 1 menos x elevado a 2. Então, uma primitiva para o radical 1 menos x elevado a 2 é a função de arcseno, porque a derivada de arcseno é o radical de 1 menos x elevado a 2. Então, eu posso escrever assim, 4 vezes do arcseno de x avaliada no 1 sobre 2 nas cotas superiores aqui. Lembrando que essa função é contínua neste intervalo, eu posso escrever como a diferença de arcseno do radical 2 sobre 2 menos arcseno de 1 sobre 2. Já sabemos que esses valores são correspondentes do ângulo de P sobre 4, menos arcseno de 1 sobre 2 vai ser P sobre 6. Então, eu posso dizer que 4 vezes. Vamos considerar o denominador em comum. Então, temos 3P menos 2P. Isto vai me dizer que vai ser 4P sobre 12, ou seja, vai ser P sobre 3. Esse vai ser o valor dessa integral definida. Então, vocês podem ver que o teorema fundamental do cálculo vai fornecer para nós um método que vai simplificar nossa calculação para as integrais definidas. Agora, vamos considerar essa função integral de menos 2 até 2, f de x e d de x, e quanto que f seja essa função aqui. Ok, esse é 0. Se vocês olham para essa função f não é uma função contínua no x igual a 0. Porque o valor da função no x igual a 0 é 2. Mas para x maior do que 0, o valor da função é 4. Então, vamos ver. Vamos esboçar o gráfico da função. No intervalo menos 1, menos 2, 1 é 2.
No intervalo menos 2 até 0, temos uma função constante. Fica igual ao número 2. No intervalo 0 até 2, temos uma parábola, que para x igual a 0 fica igual a 4. E para x igual a 2 fica igual a 0. Então, temos essa parábola. A integral definida de menos 2 até 2 está correspondente da área sobre o gráfico dessa função aqui. Temos um salto no x igual a 0. Mas ainda, essa função é integrável. As funções integráveis, pelo teorema que já vimos na aula passada, são funções que sejam contínuas ou são funções que, se tiver descontinuidade, então essas descontinuidades vão acontecer nos números finitos, também são de tipos de saltos. Ainda essas funções são integráveis. Então, nós podemos calcular a integral, mas desde o começo nós não podemos usar o teorema fundamental de cálculo. Mas o que podemos usar? Podemos usar o teorema fundamental do cálculo para cada parte que seja contínua, sabendo que essa integral existe, porque essa função, ainda que não seja contínua, mas só tem uma descontinuidade de tipo de salto, então a integral existe. O que eu posso fazer? Eu vou reescrever essa função dessa maneira, de menos 2 até 0, da função fixa 2, d de x, mais a função de 0 até 2, pela regra de 4 menos x elevado a 2, d de x. Agora, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, parte 2, para a função fixa 2, a função de 4 menos x elevado a 2. Somos permitidos? Sim, aqui é. Então, primitiva de uma função fixa é x, ou seja, aqui temos x elevado a 0, evaluada na menos 2 é 0, mais uma primitiva para a função 4 menos x elevado a 2 pode ser 4x menos x elevado a 3 dividido por 3. Então, eu vou considerar esse no intervalo 0 e 2. Basta calcular esses. Vai ser 0 menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes 2, menos 8 sobre 3, menos os valores de 0. A primeira parte vai dar número 4, que vocês podem ver que número 4 realmente é a área desse retângulo aqui, mais 24 menos 8 sobre 3. Então, vai me dar 4 mais 16 sobre 3, que vai ser essa área dessa parte rosa. Enfim, vocês podem considerar 28 dividido por 3 como a área total, o valor total dessa integral de menos 2 até 2. Ainda que essa função não é uma função contínua, mas é integrável. Mas, vamos considerar outro exemplo. Temos essa função no intervalo menos 1 até 2 de 4 sobre x elevado a 3d de x. Então, como que já aprendemos, podemos usar
essa regra, eu vou escrever esse como 4 vezes do integral de menos 1 é 2x elevado a menos 3 dx, e usando a primitiva que foi x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, avaliada no menos 1 é 2, isto vai me dizer que temos 4 sobre menos 2, multiplicado por 1 sobre x elevado a 2. Ou seja, exatamente menos 2 sobre x elevado a 2, de menos 1 até 2, esses valores vai ser 3 sobre 2. Mas o que está errado nessa equação? Lembrando que estamos usando o teorema fundamental do cálculo. Mas será que somos permitidos usar esse teorema? Já sabemos que a função 4 sobre x elevado a 3 não é uma função contínua no intervalo fechado de menos 1 e 2. Vamos expulsar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é quase assim. Uma hipérbole. Mas no intervalo menos 1 e 2, essa função não é uma função contínua. É pior ainda. Essa função tem descontinuidade, mas essa descontinuidade não é do tipo de saltos. É uma descontinuidade de tipo de infinito. Então, realmente, essa integral, nesse intervalo, não existe. Ainda nós não podemos dizer, vamos dividir essa integral de menos 1 até 0, 0 até 2, depois calculamos essa integral. Não, porque essa integral realmente não existe, porque temos descontinuidade de tipo infinito. Então, nós não somos permitidos usar o teorema fundamental do cálculo. Para usar esse teorema, sempre preste atenção que vocês precisam que sua integrando seja uma função contínua no intervalo fechado de A e B. Então, essa função aqui vai nos dizer que a integral de a função de 4 sobre x elevado a 3 é descontínua em x igual a 0 de tipo infinito. Isto implica que esse integral de menos 1 até 2 de 4 sobre x elevado a 3 dx não existe. Então, nós não podemos usar nesse caso, especificamente quando que temos descontinuidade de tipo infinito. Ok, eu vou deixar esses como exercício para vocês, só queria dizer que se tiver uma função definida pela uma integral definida de uma função contínua aqui, então, por isso, algumas vezes vão perguntar sobre o intervalo de crescimento. Para encontrar os intervalos crescimentos, precisamos calcular a derivada dessa função, que já sabemos pelo teorema fundamental de cálculo como derivamos dessa função, e procuramos os intervalos que f' seja positivo ou seja negativo. Então, desses intervalos que f' seja positivo, f vai ser uma função crescente. Quando que a derivada fica negativo, f vai ser uma função decrescente. Realmente, derivada, neste caso, pelo teorema fundamental do cálculo, primeira parte, vai ser exatamente a sua integrando. Então, vai retornar de considerar os sinais dessa função aqui. Integrando. Na outra maneira, eles podem perguntar
sobre os intervalos que essa função é côncava para baixo. Essa vez nós precisamos derivar 2 vezes de y. A primeira vez que usamos a teorema fundamental do cálculo, parte 1, então, a primeira derivada vai ser exatamente eu só integrando. Segunda derivada vai ser derivada da integrando. Então, depois procuramos os intervalos que y2 linhas fica positivo ou negativo, determinando que no qual intervalo é côncavo para baixo ou côncavo para cima. Então, eu vou deixar os exercícios baseados no capítulo 5.3 para vocês, mas até agora, dúvidas, perguntas? Na seção 5 do livro de Stuart. 7, 11, 19, 21 até 25, 27, 30, 48, 58, 59, 62, 67, 69, 70. Esses são exercícios muito bons. Eu vou dar 74. Ok. Ok. São esses exercícios. Dúvidas, perguntas? Na sexta-feira, continuamos pela sessão 5.4 do livro de Stuart.